Isso é fato, né? Você tem que crer e crendo, claro que você vai se batizar. Jesus não, como eu acabei de dizer aqui, Jesus não estava brincando a respeito do batismo. Agora, uma pergunta que eu faço, você sabe por que Jesus se batizou? Ele não tinha pecado, né? Jesus não tinha pecado. Ele se batizou para dar o exemplo para nós. Por isso que nós temos que nos batizar. Por isso que o batismo é sagrado. O batismo não pode ser banalizado. É importantíssimo. Agora, falando na minha época, quando eu era criança, e depois quando eu entrei na igreja, para vocês terem ideia como é que era o batismo, para você se batizar, o batismo não era banalizado, não. Você frequentava a igreja alguns meses, depois de aqueles meses, viam como é que era a tua condução, tu tinha um discipulado, tu tinha que ir na igreja direto, tinha o discipulado e tu te batizava depois de 7, 8 meses de congregação. Hoje a pessoa entra e o pessoal já está perguntando, e aí, quer se batizar? Vamos se batizar? Tem batismo essa semana. Não é assim, tem que ter ensinamento, porque por isso que as pessoas muito fracas na fé acabam entrando na igreja e saindo no outro dia. Por quê? Não tem ensinamento. Tem que ter o ensinamento do Evangelho, ela tem que entender por que Cristo veio ao mundo, por que tu aceitando Jesus... e tem que se batizar depois de aceitar Jesus, tem que saber todo o ensinamento do Evangelho. As coisas não podem ser feitas assim, a tiro de laço. Mas, pastor, eu já tive dias, assim, teve uma vez que me ligaram dizendo, vai batizar o fulano de tal. E eu disse, vem cá, mas essa criança não entende nada, como é que vocês vão batizar essa criança? Como é que a igreja evangélica, uma igreja que se diz conhecedora da palavra, batiza a criança de 9 anos? Eu recebi de um parente. É um absurdo. É um absurdo isso. É um absurdo. As igrejas têm que fazer o mandamento, claro que tem que batizar, mas não pode batizar a criança, porque a criança não entende. Que pecado tem uma criança? Que pecado tem um inocente? Que se Jesus mesmo dizer, deixa vir a mim as crianças, e o reino dos céus, para te entrar tem que ser como uma criança. Que pecado tem uma criança para poder batizar? Não tem pecado. Tem que se entender primeiro. Entender o que é o batismo e qual é o mandamento de Jesus e o que é pecado. Uma criança nem isso entende, nem sabe o que é pecado. Como é que vai se batizar? Eu fico impressionado com isso, pastor.